Olá, pessoal, muito prazer. Eu sou Julice Rodrigues. Estou aqui hoje com o Podju, um podcast que visa aproximar você do direito, criando uma conexão com informações, onde vamos trazer vários temas, teses importantes e poderemos ter um espaço para tirar dúvidas também daquilo que mais te incomoda ou te intriga na área do direito. E para isso, hoje, nós trazemos um time de peso, 4 pessoas reunidas em um tema, com 3 convidados especiais, onde eu começo apresentando o Dr. José Eurípides Lemos, médico há mais de 27 anos, psiquiatra, médico da saúde, fundador da clínica Ultramed. Muito prazer, Dr. José Eurípides. Prazer é meu estarmos aqui compartilhando esse grande momento, uma iniciativa brilhante, bastante rica pela presença de todos vocês. Boa noite. Aqui à minha frente, eu sigo apresentando Michelangelo Castro, gestor, engenheiro e gestor de empresas. Inclusive, especialista em gestão de riscos, inclusive também. Olá, pessoal. Olá, Michele. Olá, Julice, Dr. Eurípides. A honra é minha de estar com vocês hoje. Será uma ótima conversa. Ficamos muito felizes com a sua presença e podendo dividir com a gente um pouco do seu conhecimento. E à minha frente aqui também, doutora Michele Cunha, advogada, especialista em previdência, psicóloga também de formação, faz perícia na Justiça do Trabalho e agora fazendo mestrado em Gestão do Trabalho. Muito bem-vinda, doutora Michele. Prazer é meu de dividir essa mesa com esses seletos advogados e amigos com relação a um tema tão importante para a nossa sociedade, porque é uma troca de cultura que teremos que ter. Isso, foi bom falar do tema. Hoje nós vamos iniciar falando da NR1 e a nossa intenção é estarmos fazendo um episódio que a gente possa trazer um conhecimento técnico, cada um na sua área, e demonstrar que já se chegando próximo aí ao período que vai iniciar as fiscalizações nas empresas, a gente ainda verifica que tem muito desconhecimento, né? E a minha preocupação veio no sentido de que, observando alguns dados, eu verifiquei que teve um crescimento em 10 anos de mais de 1000% de burnout. Não sei se o doutor sabia disso, doutor Zé Eurípides. E o INSS registrou em 2024 mais de 470 mil afastamentos por doenças mentais, um aumento de 68% de 2023 para 2024. O senhor me diz isso, o senhor como médico do trabalho, tem notado realmente essa evolução? Sim, doutor Julice, é, é bastante coincidente também com o período pós-Covid que nós estamos, ainda podemos dizer que naquele período imediato criou-se até uma definição de neurocovid pelo próprio processo do adoecimento, que a parte que adoece não só é pelo efeito da doença na época, mas que a própria neurologia chamou de neurocovid, até para se diferenciar dos casos, tanto quanto a questão do adoecimento pós esse Covid. E hoje a nossa sociedade, ela traz uma sequela, ainda que para muitos silenciosa, ela reflete diretamente, tanto nas famílias, principalmente no trabalho. E onde há dificuldade, às vezes, onde se vê no sistema econômico a iniciativa do Estado em se tomar uma iniciativa junto de ministérios, principalmente do trabalho, previdência, junto com essa estatística que a doutora coloca, é para que se seja reiniciada a nova mentalidade sobre essa NR1. Ela, na verdade, já é do conhecimento de todos, que ela sempre fez esse papel de mencionar o cuidado, mas agora com uma nova roupagem, se incorporando aí a percepção dos riscos psicossociais, que são bastante importantes nessa fase de como conhecer, como entender para se tornar uma prática. Sabemos que, como o Brasil heterogêneo que é,
cada empresa vai ter a sua dificuldade inicial, porque não existe uma fórmula pronta que o Ministério deu para se fazer. Olha, vocês vão levantar os riscos, olhar para eles, entendê-los, gerenciá-los, diminuindo então o quê? O sofrimento psíquico dentro do trabalho, para se ter a menor redução desse absenteísmo, que pelo adoecimento do trabalhador mentalmente adoecido, ele vai diminuir esse impacto, tanto de previdência quanto de processo produtivo. Ou seja, ele tem as suas multivariáveis e que, como nós estamos aqui para tentar fazer um exercício de possibilidades para fomentarmos uma hipótese de modelo de trabalho. Isso é muito importante. E você, Miguel, a gente vê essas alterações na NR1 colocando os riscos psicossociais para serem gerenciados dentro da empresa. Você, com essa vasta experiência como um gestor de risco, um engenheiro que acompanha as empresas tão de perto, com que olhos que você vê isso e como que você acredita que as empresas podem se preparar melhor? Veja só, a Julice, colegas, um funcionário que está em condição sob risco psicossocial, né, com as suas várias faces, né, também é mais propenso, além da doença em si, né, burnout, depressão, tudo aquilo que é o CDF, né, que a gente comumente chama, ele também está mais propenso a acidentes. Porque ele não consegue concentração em tarefas que exigem muito foco, muita precisão. E se bastante não fosse a gente estar preocupado com os fatores psicossociais, um funcionário que está nessa condição é absolutamente mais exposto a um acidente de gravidade diversa, inclusive fatal, Uhum. porque ele não consegue se dedicar a uma tarefa ou a uma atividade que a gente chama de perigosa. É bom que se diga que perigo e risco são coisas diferentes. Né? Perigo são ameaças que não necessariamente vão acontecer. O risco mede a chance de acontecimento. São coisas diferentes. Embora a gente trate, né, É, trabalho arriscado e perigoso, com quase não são coisas Como sinônimo. e não são, exatamente. Como é que nós estamos fazendo isso? Muito antes de a NR1 ter adotado essa parcela do risco psicossocial, nós adotamos, nós como gestores de risco, a capacidade de transmitir para os nossos líderes habilidades. A gente falava aqui em off com a Michelle das tais soft skills, que são habilidades não técnicas, mas que são decisivas, de reconhecer pessoas sob risco psicossocial. Aliás, longe dos olhos formais dessa área. Então a gente está no campo e nossos líderes têm que ser capazes de reconhecer alguém que está, por exemplo, com sinais de. Antes era adoecimento. hipoglicemia, né, hálito etílico, né, isso acontece. Né? Mas agora a gente está sofisticando esse controle para dizer assim: olha, nós vamos ter sinais. Então, nós estamos formalizando um comportamento que eu acredito ser da liderança, de reconhecer rapidamente esses sinais, especialmente em atividades em que o risco é elevadíssimo e alguém sob uma condição de insegurança, por qualquer razão, enfim, pode se acidentar, por exemplo. Então, é isso. É um risco. Doutora Michele, na sua prática e dentro de perícias na Justiça do Trabalho, você também verificou um aumento, como esses estudos têm demonstrado, um aumento de adoecimento, afastamentos e processos, inclusive, com reclamações por assédio, adoecimento emocional, como que é? Sim, a gente já fez até um mapeamento. Quais são os setores que mais têm o crescimento do burnout, dos assédios, para que a gente possa verificar. E isso é importante a gente olhar que cada segmento tem um risco e tem um mapeamento diferenciado. Tanto que o INSS já fazia isso, ele olhava por meio do CNAE, da Classificação Nacional de Atividade e Empresa. E agora, com tudo informatizado, eu acho que esse cruzamento de informações intensificou mais e aprimorou, né, os resultados, Sim, assim, porque fica mais fácil
você identificar onde que estão os problemas. Sim, até porque o e-social ele já mensura, né, os afastamentos e isso dá um retorno mais ágil para a empresa. Então, assim, o que nós precisamos é entender que dependendo dos segmentos será um tipo de mapeamento diferente, né? Então, isso a justiça já está fazendo, a gente já tem esse olhar e há muito tempo o INSS já estava fazendo. Tanto é que provavelmente o ano que vem vai ser um boom das ações de regresso. Esse é um risco grande que a gente tem ouvido falar, porque quando se fala em doença ocupacional, o reflexo disso ele é amplo, né? Tanto de direitos que aumenta para o funcionário, quanto de responsabilidades para a empresa, né? Como o recolhimento do fundo de garantia, A a estabilidade. estabilidade, indenizações, né? E realmente, mais do que a preocupação, eu penso hoje, mais do que a preocupação apenas com a fiscalização, se a empresa não tiver um olhar detido, ela corre risco de sofrer, como a doutora colocou, as ações de regresso, E outra né? questão que a gente tem que olhar também é o quanto é difícil fazer um mapeamento, porque se a gente olhar no Sistema Único de Saúde, quase não tem psiquiatria, Isso. né? Então, a tendência é cada vez mais a dificuldade dos atestados médicos serem englobados para dentro da empresa. Então, o trabalho hoje vai ser o inverso, vai ser de dentro da empresa para fora. Ou Então, seja, a ponto de até trazer aquela postura de que a empresa tenha que se defender, de que não é aquele adoecimento do sofrimento psíquico que envolve a famigerada saúde mental, seja da responsabilidade da empresa, Ela não é unicamente. a fonte. Não, Mas, não. doutor Zé Eurípides, uma coisa que a gente vê muito na prática são, às vezes, exames rasos, Aham. né? Dependendo da função, é apenas um exame clínico, vai ali, mede pressão e vai embora. Esse é o documento que a empresa tem. Se a empresa não mudar a concepção de que o médico vai ter que estar mais próximo, os exames, porque se o médico, na admissão, coloca apto, sem nenhuma restrição, como que a empresa depois vai provar que não adoeceu pela função? Principalmente para aqueles fatos que já são do conhecimento. É lógico, só reforçando o que a doutora coloca, uma tese bastante provocativa para todos nós, onde que nós vamos colocar essa lógica? Primeiro, todos nós estamos aqui hoje vulneráveis numa sociedade sob estresse. Um burnout não só é de origem, às vezes, do trabalho, que às vezes o que nós queremos enfatizar, quando nós colocamos que a empresa tem que ter bem no total da sua clareza que aquele adoecimento não foi dentro. O primeiro passo, sim, uma maior proximidade, não só, doutor Julício, do exame admissional, mas no cotidiano, onde vêm as variáveis. A proximidade com todos aqueles aspectos, por exemplo, o Dr. Michelangelo coloca, da aproximação da liderança, que é o sensor de se medir. O próximo, aquele, ou o mais próximo àquele que é o mais vulnerável. Quem na empresa está tendo um problema é dificuldade externa, é o que nós queremos colocar então como uma antítese agora. Sim, os problemas de saúde financeira, da saúde familiar, os próprios conflitos que vão atrair aquele desequilíbrio emocional que vai refletir no trabalho. Então, se a pessoa não é percebida no tocante a essas dificuldades que ela tem, por exemplo, ela tem uma dificuldade de se deslocar para o trabalho, quanto tempo se perde um trabalhador, ou ele gasta-se para ele chegar no trabalho, já se gera uma carga de estresse no próprio trânsito e o sistema como um todo. Então, essas variáveis que implicam nessa integridade emocional, que somos naturalmente emocionais, temos todo esse contexto, mas temos essas variáveis lá, fora da empresa. Então, essa liderança que vai ser sensível para chamar, olha, o ambulatório precisa estar mais próximo ali, a saúde mental, ou seja, naquela vigilância ativa. Vamos, então, criar um modelo de proteção psíquica. Sim, as programações, as palestras, mas também o tratamento pela psicoterapia. Que muitas empresas que nós já assessoramos hoje dentro da medicina do trabalho
ela já possui dentro do seu modelo de assistência, para aquelas que têm o plano de saúde e também para as que não têm, funcionário, assistência psicológica. Para esses casos, conhecemos, mas esses são aqueles que já estão à frente do sistema, antes da NR1 ser ali eleita para que se tente resolver ou mitigar essa problemática. Ou seja, o adoecimento como um todo. Então, sim, aumenta-se a responsabilidade, a maior seriedade e aproximação com o trabalhador, não simplesmente um exame sumário, mas perceber o perfil desde a entrada. Se ele não detecta, não se detecta, porque ele às vezes vai desenvolver lá fora, ou seja, dentro do trabalho, é assim a necessidade de reunir todas essas ferramentas para que se possa diminuir e fazer esse diferencial. E como foi colocado também a questão do próprio burnout, né? Para que se não estraga, que o Dr. Michele coloca, essa estabilidade. É burnout ou é sofrimento psíquico fora do trabalho que piorou na empresa? Aí vem o Que se processo. reflete. Um negócio importante que eu tenho visto muito é importante antecipar esses controles para a admissão do funcionário. Porque até eu conseguir os elementos para constatar que alguém no seu posto de trabalho está em condição de doença, né, psíquica, pode ser tarde demais para o processo. Então, eu também sou um defensor de que essa obrigação não pode incidir apenas na função da medicina do trabalho. Ela tem que ser compartilhada por líderes, por processos seletivos, que têm que ser conduzidos de maneira a entender quem é que está sendo admitido para dentro dos quadros de uma empresa. Pode parecer lógico, mas isso não é fácil. O nosso modelo, por exemplo, de contratação, nós temos empresas, isso não é exatamente a exceção, é muito comum, que contratam safristas aos milhares. Exatamente. Como é que você vai fazer um processo que investigue a vida pregressa nessa escala de contratação? E ele é a mesma. Não é porque ele é um safrista que ele é menos exposto. Ele também traz uma história, ele também traz um risco para dentro do quadro da empresa. Então a gente encontra uma espécie de tempestade perfeita. Né? Uma pressão governamental que é justificável, evidentemente, existem as razões por trás dessa pressão. Um mercado cada vez menos dotado de competência. Nós estamos enfrentando um choque geracional, inclusive. Geracional, uma escassez de mão de obra. Por questões sociais, inclusive, né? E a empresa no meio desse fogo cruzado, né? Tendo que escolher entre ter mão de obra mais ou menos contratada ou não ter. E aí não conduzir uma safra de tomate que tem uma janela de execução. Então a gente não pode esquecer disso. Então, nunca foi diferente, né? Empreender nunca foi diferente de assumir riscos, de encontrar soluções, mas veja só onde é que a gente vai parar, né? Inclusive a NR1 não é nova, né? Como nós já havíamos falado, é uma norma de 78, mas que agora vem com essas inclusões dos riscos psicossociais e que o processo de adoecimento já existe há muito tempo, Sim. né? Eu vivi em 2001 uma experiência de adoecimento psicoemocional por assédio muito forte. Eu adoeci, saí da empresa, e quando eu pensava em responsabilização nas questões jurídicas, ainda se tinha aquele debate, aquela discussão até de competência, mas a Justiça do Trabalho tem competência para isso? Tinha quem defendia ainda que não tinha competência, né? E agora dá esse boom de adoecimentos que tem superado, inclusive, as questões de acidente mesmo, típico do trabalho. Como é que você vê isso, doutora Michele, como psicóloga e como advogada? Primeira coisa, vou voltar um pouquinho no debate que a gente estava falando, como a empresa vai comprovar se é um risco psicossocial da empresa ou se é um fator externo. Eu sempre bato na tecla dos KPIs. A empresa ela precisa se organizar e fazer os KPIs, são os indicadores de qualidade. Assim como ela tem da produção, do estoque, da manutenção, ela tem que ter esses elementos
organizacionais, né? O que seria? Seria a quantidade de afastamento por cada setor. E esses Não existe afastamentos esses não mapeamentos, né? tem, não Não fazem, não existe. existe. Ela sabe a hora de trabalho, quanto tempo que uma máquina tem de Aham. funcionamento, mas ela não entende o negócio humano. E como a gente já tinha falado, em outra oportunidade, a pessoa não adoece da noite para o dia, né, doutor Zé Eurípides? A pessoa não adoece da noite para o dia, ela já vem adoecendo. E quem convive com essas pessoas? E a liderança? Onde está que não consegue, né, ter E- essa visão? Essa Se sensibilidade, poder né? perceber, né? E aí vem de imediato, é como criar essa cultura para se sensibilizar, então, dentro daquele aspecto de novo. Enquanto que a pirâmide, na sua, no seu ápice, conseguir perceber a importância, não só por força de norma regulamentadora e das consequências trabalhistas e previdenciárias, mas entender que isso é muito importante. Começa-se aí. A gestão que nós temos percebido em algumas empresas que fazemos a consultoria é que a noção de que esse fundamental poder da empresa, que é o capital humano, que é a força de trabalho, ele também pode adoecer pela sua emoção, pela pressão, e entra ali essa lógica. Não, então nós vamos sim distribuir de cima para baixo no seu organograma gestores, diretores, coordenadores, até se chegar na liderança e aos encarregados, para que isso sim seja fomentado. Porque não adianta só a liderança ter vontade, mas a governança não entender. Então é um processo desafiador, porque nós temos no nosso país uma dificuldade histórica, né? A heterogênea classificação das culturas, desde as culturas das famílias sucessoras das empresas. E umas já fazem isso por uma própria questão até de berço familiar, por exemplo, uma usina açucareira, de a bioenergia, a açúcar e álcool. Ela tem ali já na sua constituição esse emblema. Todos precisam ser saudáveis também emocionalmente. Mas tem aqueles que, por questão, às vezes, do letramento histórico, na sua forma heterogênea de ser, não entendem isso. Mas, felizmente, graças a Deus, já se está caindo por terra aquela questão que depressão e ansiedade é frescura, no trabalho principalmente. E não. É um processo muito mais além. Como perceber, como Miguel Angel coloca? É, essa coisa sutil, às vezes, do adoecimento emocional. O desatento, o TDAH, o absenteísmo, confrontando agora com esse presenteísmo. Muitos estão presentes na empresa, mas a alma voa, está longe do seu processo de trabalho. Impacta lá na frente. O acidente ou o quase acidente, aí o CID de cada setor. Então, como é que vai ser feito isso? De novo, o Ministério do Trabalho não tem essa fórmula pronta de como nós vamos fazer um mapeamento. Aí onde vem a ideia, né, de como se criar um EPI emocional, que é interessante que o livro que você está escrevendo, doutora Isso. Michelle, até gostaria que você falasse para todos nós, que é uma curiosidade muito grande, que eu particularmente tenho, que acredito que é para todos. Por quê? Trazer do sutil para o prático e para se tornar uma cultura, nós temos aí vários paradigmas para vencer. Nós Então, temos algumas empresas que trabalham com emotion. O líder coloca como que ele está naquele dia. Então, se ele está alegre, se ele está triste, isso é interessante, porque às vezes é um dia que eu quero buscar um aumento Uma- salarial. Aí eu vejo que ele não está legal, então eu recuo. Ou um dia que eu vou pedir para ter uma folga, eu não vou. Então, assim, esses emotions é interessante. Duro que eu acho que vai ter líder que Vai ficar só vai numa ficar só emotion. no emotion. Mas o interessante é que nós precisamos objetivizar a empresa. Ter esses objetivos bem determinados. Eu estou vendo em muitas empresas só com palestras, e isso não é mapeamento. E não basta mapear, é importante também fiscalizar. E onde está a fiscalização? É a mudança da gestão, é a mudança dos líderes, que a gente estava falando E a mais cedo. alteração, ela é muito clara, né? Ela fala que vai ser fiscalizado, tem que se mudar a conduta e tem que permanecer havendo ações, né? Então, não adianta a cada etapa que eu vou ter que renovar a minha documentação, né, Michelangelo? Com relação ao PGR, ao PCMSO, a cada ano que eu tenho que fazer,
eu apresentar ali algum projeto e depois não ter uma mudança efetiva. O fato é, vocês mencionaram a existência, a origem da NR1, das NRs como um todo, né? O DNA das NRs brasileiras é americano. Ele nasceu nos anos 70, esse DNA foi nos anos 70, com então Occupational Safety and Health, que é a agência que fundou as bases sobre as quais se construíram as NRs brasileiras 8 anos depois. Nos anos 80, houve começou, na verdade, um processo de migração desse conceito americano para a OIT, para Organização Internacional do do trabalho, nos anos Trabalho. 80. Isso foi acontecendo e houve mudanças. Vocês sabem, todas as leis, todas as normas. Algumas impostas, outras foram Sim, né? aderindo, né? Umas pela dor, outras pelo amor, e assim vai. Naturalmente, Até que a NR1, por exemplo, na sua nova redação, ela foi adiada, passa a vigorar em maio do ano que vem. Ela tem origem europeia. Então, o DNA da atual NR1 é europeu. Então, veio havendo uma mudança genética na inspiração trabalhista americana, que, enfim, tem os seus federal codes lá, como a gente chama, e veio para uma inspiração mais europeia, que é de onde advém essa visão de risco questão de psicossocial. riscos E mentais. essa relação, inclusive, ela é profundamente dependente do modelo de contrato de trabalho. Eu já morei nos Estados Unidos, trabalhei lá, e eu confesso para vocês que um problema que para mim aqui que era clássico, que era o uso de EPIs, né? E não tem EPI gostoso, ok? Ainda não me apresentaram, que E é gostoso por usar isso que esse a lei, negócio aqui. e se fosse bom, a lei era assim, entregar EPI, mas aí a lei fala É, assim, você tem que entregar, treinar, fiscalizar, é, ou seja, porque você vai cumprir seu papel, mas você ainda tem que fiscalizar para que o outro cumpra o eu dele. nunca precisei fazer uma abordagem de EPI nos Estados Unidos. Eu nunca precisei. Por quê? Porque o contrato de trabalho tem outra natureza. Então, aliás, a rede social que ampara o acidentado não existe lá. Então, quem se acidenta perde naturalmente a capacidade de gerar riqueza para si próprio. Portanto, é interesse do trabalhador, do funcionário, do empregado, em primeiro lugar, que nada saia errado. Então, para mim era uma tranquilidade. É cultural, É realmente. E cultural. aí a gente esbarra nisso, né? Eu penso como as alterações, ela é para o Brasil todo. Como que isso lá no sul vai ser absorvido de uma maneira e lá no sertão do Nordeste, onde é muita da precariedade, escravidão ainda. que ainda se liberta escravos, né, dentro de terras, fazendas, fábricas. Eu É, queria te contar uma história aqui. Nós temos um cliente alemão, uma empresa alemã, que trabalha com química fina, né? Coisa que tudo assim é coisa realmente muito sofisticada em termos de processos industriais. Eles são alemães, estão no mundo inteiro, é uma multinacional. Eles têm uma fábrica no Brasil e eles me chamaram para fazer. A gente sempre vai a esse tipo de missão, né? Olha, nós fomos auditados e tivemos uma nota muito ruim. A gente precisava de uma opinião e de um plano de ação. Isso aí é o que a gente faz como ganha-pão, inclusive, lá na Farol. E eu fui até o Paraná, uma cidade do interior do Paraná, e aí a gente já começou a ter uma região de cultura muito forte, herdada basicamente de colonização europeia, né? Italiana, polonesa, ucraniana, alemães. alemães. Não. Então eu fui lá, essa região é uma região de italianos, e riquíssima em termos de recursos naturais e tal. Eu passei 3 dias na fábrica, eu não conseguia enxergar o problema. Eu usei os critérios que eu tinha que usar. Esses protocolos são perigosos porque eles são criados fora do país, né? Eu vou aplicar o protocolo tal, é canadense. Então, peraí, né, vamos devagar com a louça. Eu chamei o gerente da fábrica e falei: escuta, vamos falar um pouquinho dessa auditoria, porque eu passei aqui os 3 dias e fala um pouco dessa auditoria, deixa eu entender o que aconteceu. Não, porque a moça veio auditar a gente aqui, nos deu uma pontuação muito ruim. Eu falei: ela é de onde? Ela falou: ela é marroquina. Tá, e ela veio do Marrocos para cá? Falou: não, ela foi criada na França. Então veja bem, ela foi auditar uma empresa brasileira, cuja matriz é alemã,
ela, auditora, sendo marroquina, criada na França. Eu falei, bom, já entendi. E você brasileiro para achar o problema. Nós estamos diante de um problema cultural, né? Que é a própria concepção do que é risco, do que é bem-estar, do que é aceitável ou não. E cultura, na verdade, é basicamente isso, o que é aceitável ou não numa sociedade. Por isso que as empresas, antes de fazer qualquer mapeamento, têm que fazer a pesquisa de clima. Sim, Esse é o pilar. Eu lembro de você falar da sua experiência dentro da Justiça do Trabalho, que em 10 anos você encontrou uma empresa que fazia essa pesquisa de Só. clima. Só uma que fazia pesquisa de clima organizacional, pesquisa de avaliação de desempenho, que é uma questão muito importante. Quem está com doença, ela não desenvolve, né? Ela não produz. Então, Então, não é anualmente, buscar no parâmetro explícito apenas, né? Existe existem ali comunicações entre linhas que têm que muitas. ser observadas. Isso. Então, a pesquisa de clima, a pesquisa de avaliação de desempenho, as pesquisas, as entrevistas, né? Então, nós temos as entrevistas de desligamento, é um termômetro importante, porque aquela pessoa já saiu da empresa. Então, ela não tem mais ligação nenhuma e ela E ela é conta, ela honesta, é né? honesta, né? Então, ela não tem mais o que esconder. Ela Ela tem já que ser está. bastante ouvida, porque ela vai contar todo aquele nível de melindre, né? E onde que estão os pontos que às vezes foram maquiados pelo próprio comportamento de uma liderança que tem um vício de trabalho, porque, ou seja, de percepção, de não entender esse processo de adoecimento. Mas aí que vem de novo, dentro das culturas, e nós não estamos distantes, né, Miguel? não. Mais uma vez, é um processo. É como colocar isso de uma forma clara. Mas aí vem aqueles princípios, né? Quais são os outros, né, aspectos desses fatores de risco psicossociais? Nós já comentamos aqui os assédios, né? Ou às vezes a situação de duplo assédio sexual e assédio moral, Moral. a sobrecarga de trabalho, a pressão de se cobrar a produção, porque se não tiver produção, não tem receita, não tem Estado, o Estado não Zé arrecada. Eurípides, é um negócio que enlouquece o pessoal chamado metas conflitantes. Uhum. É quando você trabalha, que eu chamo de complexo do entregador de comida. Né? O camarinha da moto, não vou falar a empresa aqui que vai ficar ruim para mim. A Né? menos que ele pague, né? O horário. Mas como eu não estou falando muito bem, vai me processar. Assim, eu tenho advogadas aqui, mas vocês são muito caras para o meu budget. Vamos lá. A gente tem. O que acontece? Você tem que ganhar. Você ganha por entregas realizadas, né? E a lei te cobra que você tenha um certo número de protocolos, né? Não vazar sinal vermelho, né? Limitar a sua velocidade à velocidade da via, né? Se comportar de maneira X ou Y. Enfim, em cima de uma moto, o que acontece? As metas conflitantes. Você acaba optando por faturar mais em prol de maior risco, né? Porque às vezes já saiu de casa deixando um aluguel atrasado, o filho doente. E quando você vai exatamente por isso, quando você vai para as histórias familiares, para as histórias empresariais, na hora que você define os KPIs, né, os Key Performance Indicators das pessoas, você às vezes coloca a equipe sob a ação de metas conflitantes. Então, você privilegia a produtividade indevidamente. E veja bem, sem produtividade uma empresa morre. Ponto. Mas eu vejo também que uma das questões primordiais da empresa é a comunicação. Vou dar um exemplo de uma empresa grande aqui em Uberlândia que eu peguei essa semana. A pessoa, ela estava fazendo o controle de afastamento, que é um dos KPIs importantes também, só que cessou o benefício. Ela enviou um telegrama para a pessoa, falando para ela... Tem isso, telegrama? Tem. E é o seguinte, Você olha a faz virtual, mas você comunicação. faz. Você tem até 48 horas para comparecer à empresa, trazendo um atestado novo, Ou será ou demitida. caracteriza abandono de emprego. Lembrando que recurso junto ao INSS não vale. Então, olha aqui. Se a pessoa já está afastada por CDF, olha a comunicação que a empresa emprega. Está correta? Não está correta. Não tá. Quer dizer, eu não gostaria de ser comunicado assim. Exatamente. É o momento da gente humanizar.
O que a NR1 está Sabe lá cobrando esse é isso. F, sabe lá esse F, né? O grau do transtorno, da depressão ou Uma do que depressão essa pessoa psicótica, está. Você não que ela tem um sabe. total abandono, ela não consegue se gerir mais, ter E outra noção de consciência coisa, né? e de Agora vejam lógica de bem, Se a pessoa trabalho. estava afastada há algum tempo, ela não é mais a mesma. Então, o histórico que a empresa tem Então, Será que a empresa não tem um funcionário que possa ir até o outro, humanizar o humanizar, atendimento, né? né? Então, Para é isso. entender? A NR1 batendo na porta e a empresa ainda fazendo uma abordagem totalmente por isso hostilizada. mas que. Michele, é a guerra, perdão, Aham. já passa, devolvo a palavra. Mas é a guerra de todos contra todos. Porque a gente também, por outro lado, né, e eu vou fazer aqui o advogado do diabo, né, mesmo sendo engenheiro, nós vivemos num país em que esse tipo de procedimento, né, de atestados falsos, por exemplo, para ficar só num, Uhum. né, é extremamente comum. E aí você É. vira a guerra, você consegue colocar patrões contra empregados, todo mundo em pé de guerra, vamos ver quem engana o outro primeiro. Não é isso? Quer dizer, nesse contexto, acaba quando falta confiança, e aliás, eu tenho insistido muito sobre o papel da área de segurança em conquistar a confiança daqueles que tem que orientar. Enquanto houver o papel punitivo, como sendo a primeira medida, em vez do papel educativo, e aí sim o punitivo, nós vamos ter um problema de confiança crônico. Mas eu acho muito interessante a sua colocação, porque desde que eu venho participando de alguns cursos, palestras, eventos que se fala de NR1, é sempre com esse duelo. Ou sempre falando que a empresa não cumpre, que escraviza, que tudo, e a gente vê muito pouco discurso de tentar encontrar uma maneira de trazer o Neutralizar. conhecimento, neutralizar, porque eu já peguei situações em que não se percebia que o funcionário estava adoecendo, até chegar ao ponto assim, do pior acontecer, né, de vir um autoextermínio, e aí ficava aquele jogo de que a empresa que não olhou, a empresa achando que a família não cuidou. Então, enquanto não houver esse diálogo, essa troca de conhecimento e de responsabilidade. Quantos funcionários são também que não levam para a empresa, às vezes por medo, receio, não falam o que estão Serem passando, demitidos até. por medo de pegar um afastamento, Aham. segura aquela doença, é aquilo que nós falamos no início, né, doutor Eurípides? Ninguém dorme bem e acorda no outro dia de doença emocional, né? Você Não. pode dormir saudável, acordar com a garganta doendo, né? Um torcicolo, uma dor de cabeça, mas doença emocional, ela é gradativa. Então, eu acho que precisava começar a haver uma discussão onde que as pessoas pudessem desenvolver a confiança, né? Humanização, como a doutora Uma coloca, essa humanização. aproximação, né? Volta na questão que o Michelangelo falou da gestão, o quanto que um gestor não é importante, né, dentro de uma empresa, o quanto que ele representa. Eu tive o final de semana passado em um curso em São Paulo e um momento lá que se discutia de vendas, trouxeram uma vendedora da Bolsa de Valores lá dos Estados Unidos. E ela é brasileira, ela trabalha lá, e aí ela foi desenvolver técnicas ali e falar. E colocou todo mundo com a mão na massa mesmo, vendendo tal. Só que, gente, ela fazia como se tivesse lá, fecharam as portas e botavam tipo um tambor, e ela falava, e hoje a meta é tanta, a meta é tanta, e o povo foi assim, sabe, parecia uma panela de pressão. Mas naquele momento, um ajudando o outro, aquilo foi ficando assim eufórico. Eles fizeram uma venda que a gente não acredita, em questão de uma hora, vendeu assim 140 e tantos cursos lá, é, numa pressão que, se fosse todos os dias, eu não acredito, mas ela quis passar ali para eles como que acontece dentro de um ambiente
de bolsa, que se discute, números aparecendo em tela o tempo todo. Agora, imagina uma pessoa vivendo uma pressão O tempo 30 todo. dias. Que é o que Sobrecarga. configura, que um agente estressor em si, né, por exemplo, a cobrança ou um tom, né, qualquer, ele em si não é capaz de provocar a doença. É o agente estressor ao longo do Ao tempo, né? longo do Aham. tempo. Principalmente essa outra questão de risco, né? Que é o não reconhecimento, como você falou, de produtividade, como medir esse processo, a- a- o balizamento é diferente, né? Dois pesos e duas medidas. Às vezes, pessoas que realmente mereçam uma promoção, elas começam a criar, que não receberam um bônus, começam a criar uma certa situação de conflito dentro do trabalho e criando aquele ambiente tóxico. Então, é um fator de risco também. Um ambiente tóxico que leva a essa ansiedade, que facilita o processo depressivo, o não reconhecimento, a pessoa começa a criar padrões de sofrimento psíquico, mas ao mesmo tempo com mistura de conflito, de interesse e também de caráter. Ela começa a contaminar. E isso é ruim quando isso passa a ser presente no próprio comportamento de uma liderança que está É o adoecida lugar também. de todas Isso. as O virtudes líder e defeitos adoecido. humanos, né? Autoritarismo, manipulação, cinismo, hipocrisia, coragem, bondade. Você vai encontrar tudo dentro do ambiente de trabalho, Sim, né? E nós não somos bons, Paternalismo também. paternalismo, isso. né? Uhum. Subserviência, você tem todos a paleta inteira, né, do E, ser humano. e dentro desse processo aí do Mas, duplo doutor Zé Eurípides, eu abuso. fico pensando, hoje nós vivemos em um mundo caótico, né? Nós podemos dizer assim, como o doutor colocou, tem desde o trânsito, a própria Conjugal, economia, que endividamento. pressiona o endividamento, junta tudo, as pessoas vivendo no modo quase que 2x, né? Essa correria toda. Fica uma linha muito tênue para saber se o adoecimento é do trabalho ou é do Ou estresse se ele da foi vida. levado para o trabalho, e às vezes do trabalho Como? levado para a sua vida social, vida familiar. Então, por isso que é um contexto assim de muitas variáveis que vão depender dessa percepção, sensibilidade, esses parâmetros mais práticos para se criar essa cultura. Porque ao longo da nossa história, isso vai demorar muito, ao longo de Brasil, para se fazer assim uma estatística de que o Ministério aos poucos vai constatar isso, o Ministério do Trabalho, é que esse tempo vai depender dessa maturidade, mas, de novo, o que que ele vai oferecer para ficar prático como as outras cobranças. Porque NRI, NR1 já é uma nova cobrança. Ela tem que ser feita. Os fiscais já foram Mais de 1.000 empossados mais de contratados, 1.000 né? contratados, mas Isso. não com o intuito de punir. Eu acredito que eles vão vir com o intuito de, olha, tem o seu programa? Existe um programa de saúde mental dentro da empresa? Um Com trabalho de cooperação, né? cooperação Porque eles vão trazer também um outro informativo, viés. uma É. reeducação de NR1. Então, como é novo para todos, nós acreditamos que os ministérios vão ter que dar esse tempo antes de punir demais. Claro Mas que já tem que está ser um com uma sistema, extensão, né? sim, Já era para ser em maio desse ano e já já estendeu foi. para o ano que vem. Então, Isso. E não onde que dá eu mais acho para adiar. não dá mais para Estamos adiar. Então, preparados? Não. Não, as empresas eu acho que estão as autuações também vão Também não. não. começar a surgir. Como que a nossa vida fora. Michelangelo, como um gestor, como um engenheiro de segurança, o que é que você acha que as empresas podem fazer de diferente para mapear, para se precaver ou principalmente para proporcionar um ambiente saudável? Julice, a maneira como nós lidamos com risco ela é muito sistêmica. A gente usa uma regra chamada. Eu vivo uma vida dupla em relação às regras, porque todo modelo simplifica demais. E quando você precisa de organizar um pensamento, é bom que se use um modelo, mas gerir a vida com modelos também não é razoável, porque eles simplificam demasiadamente. Quer dizer, é bom e ruim pela mesma razão. A gente tem uma figura chamada hierarquia de controles, é uma pirâmide, em que a gente começa o controle é tudo aquilo que ou reduz um risco ou mitiga as suas consequências, né? Então, por exemplo, um dispositivo anti-choque, por exemplo, é um controle, né? Um EPI, um calçado de segurança,
é um controle, né? Assim como um plano de saúde é um controle, uma ambulância também é, um plano funerário também é. Então, eles divergem em quão antecipadores eles são, vamos dizer assim, mas são todos controles. É assim que o engenheiro pensa. O que eu considero o razoável é que nós utilizemos os modelos que nós usamos para gerir riscos convencionais para gerir riscos psicossociais. Então, a gente tem medidas administrativas, que são procedimentos, treinamentos, são toda a parte de procedimentalização do trabalho, por exemplo, entre os quais estão os seus KPIs, Michele. Muito obrigada. Os treinamentos que eu chamo pessoalmente, tem outros nomes por aí, mas a gente chama de formação da consciência. Consciência é um termo que varia conforme a área do conhecimento em que era aplicada. A psicologia tem um conceito, a psiquiatria tem outra, a aviação tem outra e a segurança tem outra. Para a segurança, consciência, especialmente a operacional, é o conjunto de saber o que, o como e o porquê das coisas. Basicamente isso. A consciência da psicologia é um pouco mais intrincada. A da psiquiatria tem fatores psicológicos, fisiológicos e tudo mais. Então, a gente usa um conjunto de ações que gerenciam dado risco. Então, basicamente, o que eu, como engenheiro, como presente em tantas empresas que têm esse tipo de ameaça, faço? A gente estabelece controles de diversas barreiras. Né? Eu estava outro dia numa concessionária e eu precisei falar com um vendedor que eu conheço muito de carro. Disse, cadê o fulano? Deu o dia fora. Eu falei, puxa vida. Só falar com ele. Ele falou, pois é, então. Ele bateu um recorde aí de venda no dia e tinha um prêmio que era o dia fora. Era uma sexta que emendou para o sábado e tudo mais, ganhou uma ponte. Uma folga aí. Eu falei, é mesmo? É. Isso é uma medida que contrabalanceia essa exigência por produtividade quando você remunera adequadamente o indivíduo. É uma maneira. O doutor Zé Eurípides até nos falou daquele exemplo na China, né, doutor Zé Eurípides, da atividade física. É um aplicativo que existe em estudos, mas já de aplicação, os chineses têm essa característica, né, de trazer muita informação nesse sentido. Por quê? Esse aplicativo, enquanto o trabalhador está com o seu relógio, por exemplo, o celular anexo, ele é medido quanto tempo de atividade física ele vai fazer, seja na academia, principalmente na academia, quando ele vai gerar ali, que ele calcula depois, no fim do mês, um número de horas que ele vai ser bonificado por determinado número atingido. E aqueles que não têm vão ser motivados a fazer. Lógico, se ele tem uma atividade física, ele vai ser menos adoecedor no seu trabalho, menos adoecido, mais controle emocional, mais fluxo cerebral, logicamente, e todas as vantagens que todos estão na palma da mão, sabendo as estatísticas de uma atividade física hoje. E com isso, para a empresa, ele é mais producente. E eles já estão provando lá que o setor que tem esses Ou seja, ele está bonificados cuidando da saúde, não da e doença. cuidando da saúde, prevenindo a doença e prevenindo o adoecimento dentro da empresa, que podemos chamar de os adoecimentos da empresa, o quê? O excesso de CIDs de determinado setor, os passivos trabalhistas, as reclamações às vezes forjadas, né? Como você colocou muito bem, essa questão dos atestados. O fator acidentário. O fator acidentário, o nexo técnico epidemiológico. Então, tudo isso vai favorecer essa melhor produção. E é claro que a estatística, os estudos hoje mostram que quem trabalha, ou seja, tem menos chance de um adoecimento psíquico, ainda que a empresa possa ser colocada como alvo do adoecimento. Claro que existem sim os burnouts, mas que quem suicida mais hoje são os desempregados e os aposentados pela estatística, do que quem trabalha duas vezes não mais. É o trabalho que promove o adoecimento, mas sim essa desorganização desse ambiente, como você colocou aí, o tecnicamente. Papel, né? A pessoa deixou de ter um papel. Isso. Ela gosta do que faz. Você, na medição do desempenho, nas bonificações. Então, essa questão do não adoecimento, porque traz a bonificação, porque fez atividade física, ele vai receber bonificação, e a empresa vai ganhar mais do que 2 vezes do que o próprio funcionário. Ela vai ter toda essa redução desses fatores. E no Brasil já existem empresas que trabalham
com essa prática da NR1 no campo da saúde mental, que elas já estão reduzindo os seus índices de CIDs-F, que são relacionados aos adoecimentos mentais, às crises de ansiedade, à depressão, os outros distúrbios que surgem dos não tratados, e também diminuindo esse absenteísmo e melhorando a diminuição do presenteísmo, que é estar presente, mas a alma, de novo digo, ali viajando e não produzindo. Ou em condição física inferior. Por condição física. Uma enxaqueca recorrente, uma coisa O assim. adoecimento. Gente, eu tenho uma visão dual assim sobre esse modelo que o Dr. Zé Eurípides comentou agora, e eu não sei a qual eu devo seguir, honestamente falando, porque ao mesmo tempo que eu sou um engenheiro eletrônico por formação e eu tenho fascínio por isso, por monitoramento, e eu sei que se o meu GPS do meu celular está num GPS de academia, numa geolocalização, e meu batimento cardíaco está em 120, 150, 180 BPM, eu provavelmente estou fazendo, e assim eu sou creditado. E aí é que está o problema, né? A expressão crédito social me apavora. Me apavora, tem essa preocupação. Eu pensei nessa preocupação até nas questões trabalhistas aqui no Brasil. Exatamente. Até que ponto que isso não seria um monitoramento da vida pessoal do Que é a funcionário? figura do, figura do ratinho naquela rodinha lá. Pode ser. Então, tem essa. Ok, ótimo, eu acho que é importante que a gente traga isso à mesa para discutir. Por outro lado, há uma correlação entre, por exemplo, a cintura, a Abdominal. abdominal circunferência. e o desfecho. Infarto, pressão alta. Infarto, né? Mas ao invés de fiscalizar, pode fazer um outro tipo de programa dentro da empresa, né? Pode. A questão é, quão efetivo é? No Japão, por exemplo, as empresas cuja média da circunferência abdominal ultrapassam um valor, pagam um adicional. Por exemplo. E aí, de novo, nós temos que entender o seguinte: o Japão é o país com menos obesos do mundo. 3%. 3%. É muito pouco em relação ao E a restante do mundo. longevidade deles É um troço é a maior do absurdo, mundo, né? né? Evidentemente que isso não é só exercício, na verdade, isso é menos isso do que o restante, um conjunto de habilidades, de características sociais do Japão que faz os japoneses longevos, né? Andar muito, o tipo de comida, Meditação, meditação, yoga, artes marciais influem né? nisso aí. Desestresse, né? O tipo de alimentação, enfim. Tanto é que nós temos algumas empresas com a sala de descompressão, né? Uhum. Que é um mecanismo muito utilizado para aliviar as pressões do trabalho. Mas aí é a mentalidade, ou a consciência, ou a maturidade de se adotar isso como medida de prevenção e não só de sistema de curativismo, né? Mas eu acho, não, eu tenho certeza, convicção que eu tenho uma empresa em que eu trabalhei, a primeira que eu trabalhei, nós fizemos um diagnóstico, porque a gente tinha um problema grande de afastamento, muito. E aí a gente foi entender. E achamos a saída, chama-se educação. Educação, porque existe muito. Antigamente não usava o termo fake news, né? Mas o rádio peão falava que isso não pode usar, que cai o cabelo com relação às EPIs, então, tudo. Nós começamos, então, a fazer uma escola dentro da empresa, que antigamente era o Telecurso 2000. Então, nós começamos a dar qualificação, estudo para os funcionários. E isso aumentou muito o nível de satisfação, de gratidão. Fizemos, inclusive, uma formatura deles no final, quando eles terminavam tudo, né? Isso melhorou muito. Volta na questão da educação e da comunicação. Se eu tenho pessoas mais qualificadas, com maior nível de instrução, a comunicação flui mais fácil, diminuindo a dialética da empresa-funcionário. Eu recentemente recebi também um contato de uma empresa que, tentando fazer esses mapeamentos, abriu-se um canal interno. E você sempre fala, né, doutora Michele, que esse tipo de monitoramento e canais de denúncia, ele tem que ser terceirizado, porque quando acontece dentro da empresa é um risco, né? E foi o que aconteceu, porque aí começou a haver denúncias, chover denúncias, e a empresa não sabia o que fazia com aquilo.
aonde começar, aonde cuidar, até porque uma denúncia encavalava com outra, que deixava a outra suspeita. Então, a formação, a questão dos líderes, a transparência, ter assim, eu acho que é um conjunto, né, de ações para poder se chegar ao cumprimento do que está sendo exigido hoje pela NR1. Sim, até porque tem muitos líderes que estão pela competência e não pelas habilidades. Exato. E é isso que nós temos que trabalhar, soft skills, né? Que a gente Eles falou. perdem, às vezes, talentos, né, por desentendimentos, porque não estão preparados ainda, treinados a olhar, a ter um novo olhar com essa forma que você coloca, a doutora colocou aqui, de trazer um certo, digamos, respeito, uma aproximação mais afetiva de o que está acontecendo antes da advertência, antes da punição. Trazer mais a aproximação nesse sentido, para que a pessoa até se soltar, porque aí entra de novo o objetivo de se prevenir todo esse nível de riscos psicossociais que já existem, ou pelo menos diminuir a intensidade deles, é se aplicar a segurança psicológica. Por exemplo, eu trabalho para uma agroindústria de Perdizes, em que o presidente ele sai da sua condição de presidente e vai em cada setor, no seu momento, surpresa, e pergunta: está tudo bem? Como o senhor está? A senhora está? Qual a opinião, sugestão que a senhora tem para poder melhorar esse setor? Isso é valoroso dentro desse Isso é processo. uma soft skills mais Soft valiosa, que é skills. o autoconhecimento. Então, ele mesmo está aplicando um questionamento Isso. e O permitindo essa levantamento crítica, que é autoconhecimento. supera o levantamento e a ligação anônima, né? É, Porque existe a é. proximidade. Mas todo presidente tem esse E tempo? gera confiança, né? Claro, O mas papel de ele um está dando líder. exemplo para a liderança poder Eu não começar sei a se fazer esse diferente. caso da ligação anônima, né, do canal de denúncia, como a gente chama tecnicamente, veio de um consultor. É possível que tenha vindo, eu não sei se é o caso. Mas consultores conseguem fazer grandes males às suas empresas, aos seus clientes, por não entenderem o impacto das suas recomendações. Eu vou dar um exemplo para você. É, nós temos um cliente da área sucurial, né? Temos vários clientes nessa área, e um deles nos pediu um programa que a gente chama de gestão de consequência. No popular é pau na muleira. Ok? Pisou fora do negócio é cacetada. É isso que é, né? Vamos me cancelar por isso, mas lamento muito. É isso aí, pau na muleira, pessoal. Né? Essa parte corta. Não, eu quero um corte disso, porque é o que eu penso de fato. Né? E eu disse, vem cá, a partir do ano que vem a gente vai ter as nossas regras de ouro, 5, 10, 12, 14, não sei quantas regras de ouro. Aí varia. E a gente vai estabelecer um programa de punição. Eu não me diga. É mesmo. Tá, deixa eu ver a sua pesquisa de clima. Ah, não, a gente ganhou, inclusive ano passado, um prêmio de melhor lugar para trabalhar. É mesmo, deixa eu ver. Eu fui ver a pesquisa de clima. Eu falei, você percebeu que você tem uma gente feliz trabalhando aqui dentro? Tem. E, bom, primeiro, eu sempre faço a sintonia da cultura local, né? Eu sei que eu estou no Nordeste brasileiro, né? Na América do Sul, Nordeste, indústrias de açúcar e álcool. Tá. Você tem certeza que é assim que você quer implantar isso? Nós vamos colocar um programa de search and destroy, né? É, é, busca e eliminação aqui De dentro da sua retrocesso. empresa. Tem certeza? Não que segurança não seja por si um fim interessante, não, justo, mas é desse jeito mesmo. Não é o que, é mais o como. E aí você tem que ter. Eu não preciso ser um cara de RH para entender que isso vai destruir a moral da empresa. Eu vou, sob a escusa, sob a, a- a desculpa de, nossa, segurança é um valor, em primeiro lugar, imagina, inegociável. Eu vou sentar a muleira na cabeça do meu povo lá, o pau na muleira, para depois criar um clima de rebelião, que ao fim e ao cabo vão demitir o líder. É isso, você causa rebelião. É isso. Quando a injustiça começa a aparecer, quem derruba técnico é jogador. É. Tanto é que muitas empresas É. adotam Né? isso e os colaboradores começam a furar pneu, dar o desgastes,
nas máquinas. É aquele efeito elástico, né? Rebelião. Que puxa, puxa, você puxa até enquanto ele aguentar, mas a hora que soltar o efeito que Ó, volta, Então, Miguel, você está dizendo que liberou geral, não tem mais, não tem pau na moleira? Não é isso não. É que existe uma sequência por meio da qual um grupo de pessoas se convence do correto e eles tratam de expulsar o elemento negativo. Uhum. É um processo lento. Enquanto isso acontece, outros acidentes vão ocorrer. E aí vem, zero acidente. Onde é que estão a cabeça, pessoal? É bastante conflitante, Zero né? acidente como? zero acidente e quantos adoecimentos, né? Pessoal, Porque o acidente. lembre-se de uma coisa: acidente é sempre um erro. Porque ninguém. Erro é. Mas tem alguns acidentes mascarados também, Não, né? vamos só tentar entender a figura mental por trás da expressão zero acidente. Acidente é sempre um erro. Um acidente é algo não pretendido, quando um objetivo diferente era a intenção, certo, pessoal? Certo. Bom, se eu digo zero acidente, estou dizendo zero erro. Você tem ideia do conflito É que isso causa? impossível. E aí você vê a campanha, a de tambor, e a partir de hoje o pau vai cantar. O Né? Jeep vai virar. Isso vai estragar a empresa. É o que o consultor faz. O consultor faz, primeiro, dar maus conselhos. Né? Segundo, atrofiar os músculos da empresa ao fazer coisas que ela deveria por si fazer. Você pode até ensinar, vamos fazer uma ginástica aqui, já fez a hipertrofia, vou embora daqui. Então é isso que eu estou querendo dizer. Entendo. Estamos chegando Realmente. ao final, né, Não é gente? possível. Já chegou. Nós temos mais uns minutos, não é possível. Vocês sabem que a intenção é fazer pelo menos uns 10 episódios com o tema, né? Trazendo pessoas Podia capacitadas como trazer, histórias vocês. reais, né? Casos. Isso, Sim. mas fica o comprometimento que o encerramento vai ser com vocês também. Vamos formar um quarteto fantástico, Muito interessante. né? Um Mas trio fantástico e um acompanhante. Esse que vos ó, fala. Modesto. Mas assim, está sendo uma experiência muito válida, muito enriquecedora, sabe? Discutir esse tema, assim, como a gente já colocou, NR, já existe há quantos anos, né? O quê? 40? Ela é de 78? 78, É. É 47 Vai fazer anos. 50 anos daqui vai a fazer, 3 acho que anos. 40, 47. muito tempo, né? E a gente, eu fico assim, feliz em voltar a estar discutindo, porque é uma pauta que, quando a gente precisa colocar como lei algo que deveria ser natural, é porque já estava caótico, né? Então foi preciso assim quantos adoecimentos, foi preciso quantos afastamentos, quedas de produção, quedas de ganho, caixa do Estado ser afetado para que isso mudasse. Mas eu sempre digo, antes tarde do que nunca. E eu sempre vou ser uma defensora de que o diálogo, a confiança, a troca é sempre o melhor caminho. Né? Então, eu vou continuar falando do tema e sempre que possível levar para as empresas essa fala, né, de escuta, de aprendizado, de trocas, né, para que todo mundo ganhe. Eu acredito que isso é o que vale a pena, né? Tornar um ambiente mais saudável e que as pessoas queiram estar ali, gente, eu acho que isso é enriquecedor até financeiramente para qualquer empresa. Imagina, né, o funcionário, como nós colocamos aquela vez o funcionário, no domingo, ouvir aquele bam, 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 aquela música do Domingão e pensar, nossa, amanhã eu vou trabalhar, que eu vou encontrar o fulano, eu tenho que fazer isso, tá isso me esperando, sem sentir depressão, né, doutor Ambiente de Zé Eurico? comunidade saudável, né? Você sentiu uma extensão de fato. Esse é o objetivo Eu, também. eu não acredito que a gente possa dizer, é um lugar perfeito, mas um lugar que as pessoas se sintam bem, né? Eu acho que isso vale muito a pena. E vamos trabalhar para isso, né? Doutor Zé Eurípides, deixe seu recado.
Deixa Então, seus contatos para quem quiser te encontrar, da clínica, as redes é, sociais. para mim, particularmente, é uma oportunidade valiosa estar aqui com vocês, ouvindo toda essa riqueza, né, de experiência que o Dr. Miguel traz, a experiência internacional, essa colocação, esse fomento de como fazer uma gestão de segurança, né, dentro da sua área, que é um desafio constante. Acredito que para todos nós, da mesma forma, doutor Michele, dentro da sua experiência jurídica e também da perícia dentro da psicologia, e seu livro torna a falar novamente, porque é inédito isso, trazer para o mundo prático como se criar um EPI emocional, um EPI psicológico. Isso é desafiador, é super criativo e precisa sim ser divulgado, comentado, estratificado, carimbado. E, E doutora quando Julice, lançar, ela volta aqui para a gente falar do sim, livro, né? sim, aí vai ser um tema específico, né? Um podcast maior. E, doutora Julice, pelo teu conhecimento, tudo, nós agradecemos todo o seu trabalho e esse fomento de trazer essa expressão, essa oportunidade de podermos nos aproximar e também dar essa ideia de que a NR1, na minha visão, ela sim, ela veio para não ser mais adiada. Claro que foi uma condição que o Estado encontrou para se colocar um basta nesse prejuízo de todos, empresa, previdência e o próprio trabalhador, que a força de trabalho é o grande capital da empresa, não só de força produtiva, mas também entender que ele é um capital humano, e sendo humano, um ser humano mais próximo, ou seja, os gestores mais atentos a essa realidade. De novo, que a pirâmide seja toda ela voltada para essa ideia dessa cultura que precisa ser criada, para que se exista toda essa qualidade de vida, esse não mais tanto adoecimento, né? Não só por questão financeira que o Estado e as empresas estão em sofrimento, mas sim que o ser humano possa ser ouvido, atendido, compreendido na sua essência e saber aquilo que é produtivo dentro da sua vida e respeitado como um ser humano que produz, que é capaz, valorizado, ter prazer de estar na empresa e, claro, a empresa ter o prazer de tê-lo também. Eu acredito que essa NR ela é desafiadora e a longo prazo, sim, ela vai ser sedimentada, vai ser colocada na sua prática, criando uma nova cultura que nós trazemos aí de um país diferente, como o Miguel É um coloca, de um desafio, Japão, de uma mas China, mas de um país com história colonial, um país jovem ainda, mas que precisa criar seu DNA, né, como você coloca, de sedimentação dessa harmonia do ser humano que produz, que é sim o fator primordial de não ter tanta sobrecarga de adoecimento psíquico. E essa é a nossa ideia e o nosso contato nós temos a nossa clínica Ultramed em Santa Juliana, aqui no Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, e nosso Instagram é José Eurípides Lemos, e estamos abertos a sugestões, a novos contatos para podermos nos aproximar e levar essa ideia, que a saúde mental, inclusive vocês têm a unidade a móvel. unidade Ah, sim. móvel, né? Que o senhor vai. E isso, temos a unidade móvel, que ela tem o que tem na clínica, desde os exames complementares, aproveitar o espaço, que se tem na clínica física, em Santa Juliana, desde o raio-x digital, o eletrocardio, o eletroencefalo, a espirometria, a audiometria, os exames laboratoriais, o exame médico dos médicos, voltados para essa sensibilidade de humanização, de ouvir esse paciente, esse colaborador, aprimorando essa aproximação tanto para a NR1, mas para a lida diária que as empresas possuem, essa nossa unidade tem também dentro dela. Tudo isso nós falamos também dentro desse ônibus equipado, em que os profissionais realizam em loco na empresa, diminuindo a hora homem não trabalhada, aquele corre-corre, corre para a empresa, para a clínica tal, busca exame lá, está tudo ali, E né? tem psicólogos na clínica também, né? Psicossocial, psicólogos psicossociais, minha esposa, Uma clínica inclusive, que atende 100% a NR1 e objetivando outros isso. NRs E outros também. NS, trazendo aí a NR17, que também colocando a ergonomia como foco da sustentabilidade da NR1. Então é isso, nosso muito obrigado por estar de novo aqui, conhecendo, aprimorando e aprendendo sempre com vocês. Sempre Muito obrigado. bem-vindo. Michelangelo.
Muito bem, pessoal. Eu tenho muito a agradecer por ouvir tanta coisa enriquecedora para mim, né? Que sou da vertente das exatas aqui, o único da mesa, sou o bendito fruto Mas dessa tinha que área. fazer o contraponto, né? Senão. E uma coisa é importante, uma empresa, qualquer que seja ela, não existe para cumprir norma. Isso é importante. A empresa precisa, mais do que lucrar, ela precisa resistir ao desafio do tempo. Tem que ser longeva, perene. Esse é o grande desafio. E isso é ainda mais desafiador quando a gente entende que risco é uma variável que muda no tempo, que muda na geografia e na sociedade. Então, essa visão meio antropológica, meio sociológica, que deve nos acompanhar, adiciona uma complexidade que, como poucas vezes eu vi na minha vida, né? Poucas contas de engenharia são tão complexas assim, aliás, de via de regra, são muito mais simples. Com relação a cumprimento normativo, você que me vê aí, eu consigo te ensinar a cumprir normas sem ganhar um centavo com elas. Isso não faz sentido. Eu posso ser 100% conforme em todas as normas que existem, as 38 NRs, né? E não tirar nenhuma vantagem disso, nem para a minha empresa, nem para as minhas pessoas, nem para o meu futuro como organização. Isso é o pior pecado que eu posso fazer. E como consultor, eu tenho a obrigação de enxergar o ganho que uma empresa pode tirar daquilo para além da conformidade legal. E se você for assim também, por favor, me procure. Nós somos do Grupo Farol Associados, nós temos um grupo de empresas. Quem está aqui com vocês hoje é Farol Engenharia, nós somos especializados em gestão normativa, mas também em gestão estratégica de riscos, que é a área que eu acabei de pincelar aqui com vocês. Como é que a gente usa esse cenário mutante de riscos que vem, às vezes, por uma norma, às vezes por um acidente, às vezes por um processo que vem, por exemplo, de uma entidade externa, né, de um órgão governamental não propriamente de trabalhista, mas que faz parte desse mosaico que é o risco. Né? Então, repito, fuja da armadilha de cumprir norma per se, como se esse fosse o objetivo da sua empresa. Não é. Não é. Já tem um tempo que deixou de ser engessado assim, exatamente. Né? Há maneiras de cumprir normas 100% e continuar exposto e continuar não conseguindo oferir os ganhos desses riscos gerenciados. Então, a nossa obrigação como consultores de risco é ensinar ou mostrar às empresas como tirar, como contornar e encontrar as vantagens. Ter gente mais produtiva, mais comprometida, mais propensa a levar consigo a empresa, né, para números melhores, para custos menores, para market share melhores, é também uma missão importante da área de risco. É isso, obrigado a vocês, obrigado Michele, Dr. Eurípides, Julice, nossa host aí. Está muito honrado de participar com vocês todos, desse encontro aqui. Foi um aprendizado para nós aí, né? E doutora Michele? Gostaria de parabenizá-la em primeiro lugar pelo brilhante projeto. Acho importante desmistificar o direito para a sociedade. Isso é um trabalho lindo. Gostaria de falar que eu sou a doutora das emoções, a doutora da conexão. Exatamente. Tenho focado bastante em soft skills e eu tenho falado nas empresas e aonde eu palestro que a técnica convence, mas somente a empatia gera conexão. E é isso que as empresas precisam hoje, conexão. Deixa a sua rede social, onde que as pessoas podem te seguir e aprender com você. Michele ADV Prev, e eu tenho uma escola jurídica também, em que a gente vai para as empresas levar a parte psico, mas a parte jurídica, para fazer um mapeamento adequado com a NR1. Isso mesmo. Então, pessoal, nós estamos chegando ao final desse nosso primeiro episódio aí sobre NR1. Foi um prazer imenso estar aqui com cada um de vocês. Eu sou especialista em Direito do Trabalho, hoje mestrando em Segurança do Trabalho e a cada dia mais preocupada em estender o meu olhar às dores, né?
efetivamente que movem essas relações, tanto olhando para o lado do empregador, quanto a gente fala muito empresa, né? Empresa, mas empregador às vezes pode ser uma pessoa física, né? E às vezes assediar, como eu já peguei casos no escritório de pessoas adoecidas, era ele e o patrão e chegou lá numa situação caótica, sabe, doutor Zeuri? Então, é importante, a NR1, essas alterações, eu acredito que vieram por uma necessidade extrema, uma situação caótica que já estava instalada, mas que a partir daqui, ainda que seja impulsionado por uma norma, por uma regra, que a gente possa desenvolver um olhar mais empático, né, da situação. E que nós, como profissionais da área, possamos levar o conhecimento para que as pessoas consigam colocar em prática de maneira efetiva, de modo a evitar o adoecimento do cidadão, né? Hoje é meu funcionário, mas amanhã pode ser o meu filho, pode ser até eu mesmo, né? Então, as relações, quando construídas à base de respeito mútuo, de confiança, de troca honestas, sinceras e efetivas, eu acredito que a relação fica sadia, né? E o resultado é positivo para todo mundo. Então, convido vocês a compartilhar se gostaram do conteúdo desse material e estar aqui com a gente novamente no próximo episódio, onde teremos novos convidados discutindo em outra vertente as alterações da NR1, mas principalmente essa abordagem da segurança do trabalho de cada um. Obrigada, gente.